Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre controles financeiros. Basicamente, nós temos que entender, que o controle financeiro ele ajuda na eficácia da organização, de uma empresa. Então, basicamente, como que você sabe se uma empresa ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, como que você vai organizar, as suas contas para os pagamentos, das suas despesas, e controlar os seus custos também de produção, enfim. E também saber, a questão de quanto está recebendo diariamente, o prazo de recebimento, de alguns pagamentos, Então, isso tudo, dentro de um controle financeiro, nós temos essa ferramenta para ajudar na gestão de uma empresa. Então, a gente vai falar aí sobre os principais tipos de controle financeiro. O primeiro, a questão do fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um controle financeiro que a gente consegue fazer o levantamento dentro de um sistema de fluxo de caixa para fazer os lançamentos de recebimentos, seja um recebimento de curto, médio ou longo prazo. Ou seja, se você vai receber o dinheiro na hora, no seu caixa, se você vai ter recebimentos, como vendas faturadas daqui a 15 dias, 30 dias, ou se você tem recebimentos parcelados, através não só de boletos, mas também cartão de crédito, ou contratos que vão cair através de Pix, nas datas previstas. Então, no fluxo de caixa, na área de recebimentos, vai estar lançado essa forma, se é curto, médio ou longo prazo. E também dá para a gente fazer o lançamento dentro de um sistema de fluxo de caixa, as despesas, as despesas diárias ou despesas projetadas também, ou seja, que você vai ter despesas mensalmente ou parcelamentos que você fez na aquisição de algum produto ou serviço, Então, nós temos também nesse controle de fluxo de caixa, Então, o fluxo de caixa tem um outro detalhe, porque contas a pagar e a receber também é um outro tipo de controle financeiro que está incluso no fluxo de caixa, Contas a pagar e contas a receber controla as contas que estão chegando para pagamento ou os recebimentos, Então, esse tipo de controle financeiro está dentro, já faz parte do fluxo de caixa, Outro tipo de controle financeiro, que é a questão do capital de giro, está incluso também no fluxo de caixa, Então, o capital de giro, o que é o capital de giro? É um planejamento, para que você tenha um caixa, tá certo? Que consiga cobrir as despesas fixas que você tem todo mês. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você paga um aluguel do ponto, água, luz, internet, você precisa toda hora estar repondo mercadoria, aí você tem já um valor mensal previsto, É um valor mensal previsto, fixo que você tem ali. Então, se você gasta, se você tem uma despesa mensal, já projetada mensalmente, que você tem aquela despesa fixa de, vamos dizer, 10 mil reais para operar o negócio, Salário de colaborador, aluguel, luz, água, internet, essas despesas que a gente sabe que não tem para onde correr, vai ter que pagar tendo muita entrada de recebíveis ou não, então a gente vai ter aquela despesa. Então vamos dizer que seja 10 mil, Então você tem que ter no mínimo
caixa. Por quê? Para assegurar o pagamento dessas contas, entrando recurso de venda de serviços ou produtos ou não. Então, você tem que ter esse capital de giro, esse caixinha aí, para conseguir operar o negócio. Então, todo negócio que você abre, né, você tem que ter um capital de giro. Isso daí é um tipo de controle financeiro, tá? Então, você já está prevendo, né, as despesas, esse custo fixo aí. Então, você já vai fazer esse controle financeiro de capital de giro para assegurar os pagamentos, né? Tem a questão da gestão de notas fiscais, que é um tipo de controle financeiro, né? Inclusive, dentro do sistema de gestão de nota fiscal, emissão, né, de nota fiscal, você consegue analisar ali todas as notas que foram geradas, né? Então, através dali você consegue fazer o quê? Um espelho, ou seja, comparação, né, do seu lançamento do fluxo de caixa, né, das notas fiscais que você emitiu de venda, com o sistema, né, o cruzamento de dados com o sistema de emissão de nota fiscal. Então, você consegue fazer um controle financeiro também com esse apoio desse sistema, né, de emissão de nota fiscal. Você consegue gerir as notas fiscais dentro do sistema também, tá certo? Então, basicamente, você também tem um outro sistema, né, ou através de software ou sistema em nuvem, de ERP, que é Enterprise Resource Planning, que é um sistema de gestão, né, de operações dentro da empresa, né? Organiza uma gestão, né, de repente de compras, gestão de estoque, é tudo integrado. Ou seja, você imagina uma empresa que vende um produto ou vende um serviço e você tem todos os setores ligados: setor administrativo, financeiro, compras, setor de vendas. Todos esses setores vão utilizar esse sistema e você vai ter uma noção geral, uma visão 360 graus do que está acontecendo na empresa. Se está tendo muita saída de pedido, se vai precisar repor o estoque, se você está tendo, né, você fez um lançamento de compra, então você já sabe quanto que vai chegar o estoque. Tudo isso está sendo gerido através desse sistema de ERP, né, que faz um sistema de gestão. Então, esse sistema, por exemplo, é um sistema de controle, né, também financeiro. Então, basicamente, seria um resumo do o que seria gestão, né, e de uma empresa, né, utilizando esse controle financeiro, né? Então, são esses principais aí ferramentas, né, que a gente utiliza para fazer esse tipo de controle financeiro, tá bom? Então, qualquer dúvida, próxima aula a gente tira presencialmente na revisão e segue aí junto, né, com o vídeo, o formulário, né, com as questões da atividade avaliativa.